Bora. Começa agora Papo Antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito boa noite, bem-vindos ao Papo Antagonista desta segunda-feira, dia 15 de março. Vamos às manchetes. Pressionado pelo Centrão, Jair Bolsonaro decide trocar Eduardo Pazuello. A médica Ludmila Rajar foi convidada, mas desistiu depois de receber ameaças de morte até, além de ataques das franjas bolsonaristas. Em coletiva, o Pazuello, ainda há pouco, confirmou a mudança, mas sem dar uma data. Ele disse que vai fazer uma transição correta como manda o figurino. Bom, o levantamento inédito aponta indícios aí de que Jair Bolsonaro também praticou rachadinha em seu gabinete quando era deputado federal, assim como Carlos Bolsonaro, vereador. E ainda, aqui a entrevista exclusiva com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que previu há pouco tempo uma mega pandemia, justamente a que estamos vivendo agora. Participa conosco do programa e da entrevista o Diogo Mainardi. Solta a vinheta, Robson. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Bom, e vamos então rapidamente aqui para o caso mais recente desse noticiário sobre a troca do ministro da Saúde. Nós que estamos vivendo esta crise sanitária sem precedentes, Eduardo Pazuello já mostrou a sua total incompetência para continuar à frente da pasta e, obviamente, do momento que a pandemia começou a atingir a popularidade de Jair Bolsonaro, e até o Centrão começou a reclamar. O Centrão vem pressionou aí no fim de semana, ocorreram várias reuniões, e o Jair Bolsonaro então topou trocar. Tá? O primeiro nome que surgiu foi da médica Ludmila Rajar, mas não vingou justamente porque de ontem para hoje ela foi assediada, foi atacada nas redes sociais e também porque ela se deu conta de que Jair Bolsonaro, o que ele quer no ministério é apenas alguém para seguir suas ordens, como acontece com o Eduardo Pazuello, e não uma pessoa, uma autoridade que entenda do assunto, técnica, e que esteja disposta a resolver, a redirecionar as políticas do Ministério da Saúde e do próprio governo. O Pazuello, ainda há pouco, na entrevista coletiva, confirmou que vai ser substituído sim. Solta o VT, produção, por favor. Existe essa possibilidade. Temos o VT ou não? Desde o dia que eu entrei. Eu podia ficar a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Estamos a médio prazo. O presidente, sim, está pensando em substituição, está avaliando nomes. Conversei com ele e a Ludmila. E, claro que eu estou à disposição de ajudar todos aqueles que vierem aqui. É continuidade, não há rompimento. Continuidade na missão. Os senhores não estão acostumados com isso. Estão acostumados com o político largar a caneta e ir embora. Assim, ó. Nós não somos assim. Nós faremos a transição de forma correta e de continuidade quando nos for determinado. É, isso aí. Bom, e ele então disse, né, que um dia sim vai ser curto, médio ou longo prazo. O presidente está nessa tratativa de reorganizar o ministério. Na sequência, ele também disse o seguinte, que todos os meus secretários, interlocutores e assessores estão focados na missão, havendo uma substituição, eles prosseguem na transição, mantendo a continuidade das ações. E disse também que não pediu e nem vai pedir para sair, tá? Isso não é uma brincadeira, isso é sério, é um país, é uma pandemia, não pedi para ir embora, nem vou pedir. Pazuello tem de ir embora justamente porque é um país, é uma pandemia, tá? E o chefe dele também tem de ir embora. E aí ele falou também o seguinte, ele disse, não me sinto pressionado por nenhuma notícia, fake news, esse não é o problema,
e disse que essa coletiva dele não foi uma palavra de despedida. Solta esse VT rapidinho. Eu tenho muito orgulho de estar na função, de ter estado e estar na função nesse período todo que nós estamos fazendo. Isso não é uma palavra de despedida. Quando eu tiver que me despedirei oficialmente. Só quero deixar que realmente é muito orgulho de nós estarmos agora à frente dessa pasta, cumprindo essa missão. Então, não me sinto, em hipótese alguma, pressionado por nenhuma notícia, nenhuma posição que venha de mídia errada, fake news, nada disso. Isso aí não é o problema. Pois é, fake news, né? Não é fácil, viu? Bom, convido a participar aqui conosco do programa o nosso convidado especial, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Já está conosco, ministro. Prazer estar aqui, Oi, Mandetta. Bom, Diogo. Sempre bom. Já botaram os três, eu ia chamar... Não muito bem, né? Eu ia chamar o Diogo ainda. O pessoal da produção resolveu já colocar todo mundo. Aqui. Pô, ele está aí, já. Não tem problema, não. Até porque já dei tchauzinho. Mas deixa eu fazer um negócio. Eu tinha preparado aqui até uma vinheta especial para você, Diogo. Solta a vinheta, Robson, por favor. Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Agora sim. Sou eu. Agora sim. Estamos todos juntos. Bom, eu vou abrir logo para o ministro. O senhor que há pouco tempo, inclusive até para uma entrevista para o Diogo no Manhattan Connection, falou da mega pandemia, né, do risco de uma mega pandemia, do risco desse salto, né, de mortes, e efetivamente é o que está acontecendo agora. É difícil essa profissão de ser nada óbvio, né? Só um detalhe, ele falou isso 2 meses atrás, e a previsão dele é que em 60 dias nós teríamos a mega pandemia. Então ele acertou o dia D e a hora H, ele acertou na mosca, infelizmente. E só complementando a tua pergunta, Mandetta, isso é o começo, né? Aparentemente a coisa ainda está piorando. Quer dizer, a mega pandemia não é que nós estejamos no pico dela, a gente está no meio dessa escalada, né? Eu não gosto muito de fazer previsões assim, olha, em tanto tempo vai acontecer isso, aquilo. Primeiro porque eu acho que isso causa um certo apreensão nas pessoas que estão do outro lado, parece alarmista. E depois porque as pessoas falam assim, olha, eu acho que ele deve ser algum tipo de cartomante, acham que isso é alguma coisa esotérica. Isso aí é ciência. Isso aí é você sentar com gente que é do ramo da lida das epidemias, você faz o cálculo matemático, a gente sabe hoje, eu estava estudando São Paulo esse final de semana, o último inquérito epidemiológico que eles fizeram, que é você pegar uma amostragem, igual quando você vai fazer pesquisa para presidente, você fala, entrevistei 3.000 pessoas e tenho 95% de margem de erro de 5 ou 3 ou 2, e é a mesma coisa, é uma estatística, um pecado. 14% de positividade de anticorpo, ou seja, tem 86% que é suscetível ao vírus. Nós estamos passando uma espiral agora, vamos supor quanto que ele vai aumentar. Depois essa cepa, ela arrefece um pouco. Nós estamos entrando agora em São Paulo na sazonalidade da gripe sincicial, H1N1, essas coisas, e vai ter uma campanha de vacinação para gripe no meio do caminho, e quem toma coronavírus tem que esperar 30 dias para tomar da gripe. E se a gente potencializar a epidemia da corona, que está subindo agora os outros vírus, e elas se juntarem juntos daqui a 30 dias, 45 dias, nós vamos ter essa potencializada pela sazonal. E ninguém fala no assunto, é como se não existisse, e ninguém consegue explicar isso para as pessoas. Então, infelizmente, Diogo, a gente está num momento de ascensão, os números sobem todo dia, a gente está pressionando o sistema com 4,3%, 4,5% de casos ao dia que tem indicação de CTI.
A gente sabe, a gente faz a previsão de quantos leitos eu tenho, qual é o tempo de permanência desses leitos, eu sei o dia em que esses leitos vão entrar em completa. Aí a gente começa a ver quais são as alternativas para aumentar um pouco. Agora, se não parar a lenha na fogueira que está mandando para dentro, as pessoas não entenderam ainda, é que se a letalidade desse vírus individual é uma coisa, ela coletivamente, o vírus ataca a sociedade e ele chega um momento que ele mata o sistema de saúde. Aí o leito de CTI, que era para o paciente infartado, não tem também. Começa a morrer o infartado, começa a morrer o politraumatizado, começa a morrer o queimado. Em Manaus, quando acabou o oxigênio, tinham 60 crianças na UTI. Acabou o oxigênio, para elas também. Elas só não morreram porque conseguiram levar uns cilindros de oxigênio lá e ficaram fazendo no manual, mas provavelmente serão sequeladas. Então, é muito assustador o que eu estou vendo. Paraná, o nosso melhor sistema de saúde, hoje pediu o cilindro das cervejarias paranaenses para limpá-los e colocar oxigênio dentro. Então, nós já estamos na fase da improvisação, que é típica do pré-colapso ou colapso do sistema. Vem dias duros aí pela frente. Isso, inclusive, a gente sabe Desculpa, Cláudio. Não, eu só ia dar um dado aqui até para alimentar aí esse nosso debate, né? A própria Ludmila Ajar disse mais cedo que as mortes podem chegar a 600 mil. Quer dizer, é assombroso, né? A gente sabe há um ano exatamente, a gente sabe como é que funciona, né? Todas as medidas de quarentena na Europa foram feitas exatamente porque existia esse risco de colapso do sistema sanitário, inclusive nos países desenvolvidos, e o lockdown ou a quarentena tinha de ser feita justamente para diminuir essa taxa de contágio, porque essa doença é maldita, né? Ela corre em silêncio, período, depois quando ela volta, quando ela vem para a sociedade, ela aparece, é tarde demais. E é isso que acontece em todos os lugares, né? Mesmo os estados, Mandetta, que tomaram medidas de isolamento, parecem estar atrasados em relação à doença e tentando correr atrás dela, e isso nunca funciona. Quer dizer, ou você se antecipa a ela, ou ela te pega no contrapé, porque ela é mais rápida, o vírus é mais rápido, o contágio é mais rápido. Mas é que o que está acontecendo, desculpa, Cláudio, só para emendando aqui no comentário do Diogo, é que o SUS, o nosso pacto federativo, é União, governos estaduais e municipais. Esse ministro, vocês chamam de ministro, mas ele entrou no ministério para tirar o ministério do pacto federativo, para tirar do SUS. Então nós ficamos com um sistema que não tem a perna federal. Então ficamos com governadores e prefeitos, os dois sendo massacrados pelo governo, que joga a culpa e fala que o governador e o prefeito estão agindo errado. Os prefeitos acabaram de passar por uma eleição municipal. Teve prefeito que se elegeu com a seguinte, falando que o cara queria ouvir: olha, eu vou abrir tudo, a sua vida vai ser maravilhosa, esse prefeito que está aí, que fez esse fechamento é um idiota, eu acredito na teoria disso ou daquilo. Alguns venceram, e os caras que foram para a reeleição também pararam, porque falaram: olha, primeiro a minha eleição, depois vida. Quando acabaram as eleições, veio dezembro. E os que perderam falaram: bom, eu não faço mais nada, porque eu não estou nem aí para esse negócio, o cara ganhou a eleição, a população decidiu que ele que é o correto. Nós entramos dezembrão, entramos Natal, entramos Ano Novo. Foi um desastre. Nós entramos em janeiro, todos esses secretários municipais 0 quilômetro, prefeito 0 quilômetro, a União fora. Então ficou o governador sozinho, com a brocha na mão, tentando movimentar, fazer um pouco às vezes de União e um pouco às vezes de município. Verão no Brasil, praia, futebol, tal, carnaval. Todo mundo falou: olha, se vai ter ou não vai ter, o feriado é meu. E vou juntar meu povo. Estou cansado disso daí. E uma cepa nova em Manaus, que ninguém pesquisava qual era a capacidade da cepa. Uma cepa que tem um percentual maior de transmissão. O Pazuello foi lá em Manaus, falaram para ele: ó, você limpa aquela besteira que você fez lá. Ele chegou lá e falou: tira todo mundo daqui. Mandou 30 pacientes, 60, para cada capital brasileira. E os parentes foram atrás, sem uma testagem e um plano de biossegurança. Ele plantou uma muda da cepa em todo o território nacional, nós colhemos uma pandemia em paralelo.
É isso. Inacreditável. Ministro, E ele quer continuidade. Ele quer continuidade. Ele quer continuidade. Eu fiquei perplexo. A minha pergunta... Eu fiquei perplexo. Aquela, para mim, foi a maior do dia. Assim, eu nunca vi Para assim. mim também. Você imagina se fosse uma guerra convencional, o Exército Brasileiro tem 260 mil soldados, ele já queimou 280 mil. Eu falei, eu estou passando o cargo aqui para o próximo que está vindo e eu quero continuidade. Isso, a gente já está matando os reservistas também. Já está convocando a turma de 58. Deixa eu perguntar uma coisa que tem a ver com isso. Nós estamos justamente nesse processo de transição, que o senhor já passou por isso, é sempre conturbado, né? Parece que troca de ministro no governo Bolsonaro é sempre uma confusão, uma crise, é mais uma crise. A gente teve o nome da Ludmilla, que acabou ela desistindo. Temos o nome de mais dois, pelo menos, né? O Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o doutor Luizinho, que tem esse perfil de político / médico, né? Assim, aí eu lhe pergunto, por quê? O senhor mencionou, o senhor deu aqui um panorama que é muito interessante, que é o panorama de quem tem a vertente da ciência e a vertente da política, porque é importante entender que tudo influencia. Troca de prefeito, o próprio isolamento do Ministério da Saúde, esse rompimento do Pacto Federativo. O senhor acha que o substituto, que alguém para o lugar do Pazuello, precisa necessariamente ter esse perfil ou essa sensibilidade? Cláudio, por exemplo, quando o presidente me chamou, o Bolsonaro, eu no último mandato que eu fiz, que foi aquele 2014, 2018, aquele mandato foi tão ruim, chato, que era um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer, no quarto ano eu falei, fora eu. Eu não quis disputar, eu falei, não quero mais. Aí ele me chamou, eu estava no Rio de Janeiro, minha filha mora lá, meu netinho nasceu lá, eu ia recomeçar minha vida lá, minha mulher é de lá, eu fiz faculdade lá, eu fui chamado lá, eu fui. Falei, de certo, ele vai querer alguma coisa sobre saúde. Ele me convidou de chofre. Eu falei, mas peraí, isso é um trabalho político ou técnico? Porque se for para botar na diretoria A, no negócio tal, o cara do MDB, o cara do PT, enfim, quem você quiser, é difícil. Ele falou, não, é técnico. Eu quero um trabalho técnico. Ótimo, eu entrei fazendo um trabalho técnico. O primeiro ano meu no Ministério, eu não dei entrevista. Porque eu estava vendo que, politicamente, falar naquele momento, no governo que estava tanto ruído, tanta crise, educação, nós estamos no quarto ministro também. Todo dia era uma baderna. Mas na hora que chegou a hora do trabalho técnico, ele queria um trabalho político de baixa qualidade. Um trabalho político voltado para ludibriar a população, dizendo que cloroquina funcionava, que era para todo mundo ir trabalhar, num falso dilema de economia e saúde. Então, se entrar um ministro técnico, vamos supor que a Ludmilla entrasse. Eu conheço a Ludmilla, ela é uma médica do Sírio-Libanês, ela atende a elite da população brasileira, ela é muito respeitada, ela é estudiosa, ela é uma pessoa da ciência. Eu já sabia das posições dela sobre cloroquinas e outras mandracarias. Eu falei, puxa vida, eu queria ver essa conversa, porque na hora que ela falar tudo que ela sabe sobre essa patologia, vai bater de frente. E não deu outra. Porque se ele não mudar, não adianta mudar o ministro. Você pode pôr o prêmio Nobel de Medicina lá, que não vai funcionar. E se algum desses, Luizinho, Queiroga, chegar lá e falar assim, não, presidente, tudo bem, eu vou bancar a sua... Eu vou falar que... Eu vou falar da cloroquina, eu só quero ser ministro, eu preciso desse cargo para botar na minha biografia, né? Então eu vou lá e falo, não, presidente, tranquilo. E depois tem o seguinte, Cláudio, que a gente vai ver agora, isso a cena dos próximos capítulos, essa novela não acabou. Quando você troca o ministro, você fala, e a equipe? Porque eu acho que o erro daquele Taixe, desse Pazuello, você pega um Wanderson que trabalhava comigo, eu selecionei todo mundo por currículo e por experiência. O Wanderson é enfermeiro, com pós-graduação em epidemiologia, doutorado no CDC dos Estados Unidos, um dos 3 epidemiologistas do mundo que decifrou aqui a Zika e foi para a África fazer a ebola. Então, esse cara eu tenho que colocar, esse é o cara para isso aqui. Eu não quero saber a cor do gato, eu quero saber se ele caça o rato. Então eu coloquei ele ali, o Gabardo, 42 anos de sistema, conhece tudo. Ali não é lugar para você experimentar.
Eles tiraram todo mundo porque tinham trabalhado comigo. E botaram os militares também. O Ministério da Saúde não é só o Pazuello, tem pazuelinhos em todas as caixinhas. E se entra a Ludmilla lá, ou se entra o Luizinho, ou se entra o Queiroga, quem quer dizer, vai levar todo mundo técnico, ela não se sustenta. Como se eu falasse contra as orientações técnicas, eu perdia toda a minha sustentação técnica, que era com a USP, que era com a sociedade europeia, com a sociedade americana, com o Evandro Chagas, com o FRJ, com o Fiocruz. Eu trouxe os melhores do país, técnicos, e na parte política eu atravessei a rua, eu fui na Câmara, eu fui no Senado, eu fui no Supremo, eu fui no TCU. Eu fiz toda a coxa de retalhos para que eles entendessem a importância de todo mundo somar junto e conseguir. Então, o componente político foi bom para isso, para ter intimidade com aquele mundo Brasília. Agora, colocar uma pessoa lá, eu não sei, a Ludmilla, eu não conheço o histórico dela de gestão, principalmente gestão pública, que é diferente de gestão privada. E você sentar naquela cadeira, você vai levar 4, 6 meses para entender onde que são os botões. Se você ficar com uma equipe atrás que você não confia, e principalmente se a classe política que fala, deixa que nós vamos dar sustentação política para você, você é técnica. Então eu vou colocar um cara para ser seu secretário executivo, um cara para cuidar dos contratos, cuidar disso, um cara para cuidar daquilo. O CPF dela, ela treme de medo por sustentação política. Então, as cadeiras de algumas diretorias no Ministério da Saúde serão muito reveladoras de quanto que é de entrada dos interesses no Ministério da Saúde e quanto que é entrada de gente que é de carreira. Eu nomeei a Cleusa Bernardo, a funcionária mais antiga do Ministério da Saúde, sem a qual nenhum ministro andou até hoje. Ela tem 42 anos de Ministério da Saúde, conhece o orçamento do Ministério de cabeça. Eles não usaram, ela é o fio condutor da história. Quer dizer, será que vão colocar outra pessoa? Enfim, essa transição que ele fala que vai ser, ele usou o termo que ele usou, vai ser diferente dos outros. O político deixa a caneta. Eu vou fazer uma transmissão vai de cargo. Ser conforme o figurino. Conforme o figurino. Quer dizer, vai ter uma banda que vai tocar um dobrado. Não, ele... Todo mundo vai ter um lugarzinho marcado aqui, a ordem das falas vai ser organizada. Agora é uma tragédia. Não, é pior ainda. Ele ameaçou deixar os militares dele dentro do ministério, né? Ele disse que vai manter, a equipe será mantida. Como você disse, é uma questão de princípio. Quer dizer, com esse presidente da República, é impossível fazer qualquer trabalho de contenção da epidemia, porque nós sabemos que hoje, vacina vai levar um tempão. A gente sabe que hoje a única medida possível é, no mínimo, não sabotar a quarentena feita pelos governadores e pelos prefeitos. Incentivo de máscara, esses princípios básicos têm de ser cumpridos. Caso contrário, não há maneira de deter essa epidemia. Além disso, é preciso de teste e é preciso sequenciamento sobre a variante de Manaus. A gente sabe que ela foi descoberta no Japão, né? Quatro pacientes que foram para o Japão e os japoneses descobriram a variante de Manaus. Caso contrário, a gente nem saberia da existência disso aí, se não fossem os japoneses. Agora, o Bolsonaro, em qualquer lugar minimamente civilizado, já teria sido deposto, provavelmente preso. A minha dúvida, Mandetta, é quando você percebeu, quando você se tocou que o cara era um sociopata de verdade. Porque tem um desejo de morte aí que não é normal, não é um cálculo eleitoral, não é um cálculo político, porque ele perde com isso. O Bolsonaro perdeu com a pandemia, ele não ganhou. Não dá para... Então, Diogo, de nenhuma maneira possível você pode fazer um cálculo positivo para ele com a pandemia. É uma doença, uma doença psicológica grave do Bolsonaro. Psicopata. Eu não gosto muito de achar que é uma doença, embora ela tenha muitos componentes de psicopatia. Porque quando você fala de doença mental, às vezes a gente aumenta a sensação de que doença mental não tem cura. E doente mental você cura, você trata, você medica, você faz psicoterapia, você equilibra, a pessoa se reinsere na sociedade e vai ser útil para a sociedade. Então, assim, tá certo. Eu o Bolsonaro acho que no caso dele é incurável, porque quando ele me convidou, eu o observava como deputado federal, nunca tive amizade com ele.
Lá na Câmara está cheio de gente radical, eu não gosto de citar nome assim, mas gente que, igual o Lula antes de ser presidente, ele queria invadir propriedade privada, fazer calote da dívida externa, o fim do planeta, se alinhar o Brasil com Cuba, renascer Stalin, blá, 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 blá. Aquilo era extremamente violento, extremamente radical. Mas o cara, quando chega, ele senta na cadeira, a minha expectativa é que o peso, a liturgia do cargo, quem estava no entorno, iria moldar, ia falar, olha, agora acabou, você agora é presidente de todo mundo, agora vamos tocar. No primeiro ano, eu fazia questão de não frequentar muito aquele manicômio ali, que era o entorno aqueles ministros palacianos. Eu ia na reunião de ministros. Aquela reunião que filmaram do Sérgio Moro, igual aquela, foram todas. Ele nunca sentou para falar assim, qual é a pasta, qual é a pauta do dia, vamos ver qual é a meta do seu ministério. Eu consegui fazer um acordo com Londres para colocar o Brasil na parte científica de genética, que é a fronteira da medicina no século XXI, é toda genética. Foi um trabalho maravilhoso, o Genoma Brasil. Eu levei para ele quando estava tudo pronto, falei, olha, isso aqui é uma coisa para assinar binacional, isso aqui é uma coisa para a gente fazer de estado para estado, porque ela é tão grande que os ingleses, se você quiser fazer isso como um ato com o Boris Johnson ou com quem vier, eles estavam naquela fase da definição, isso é uma coisa tão grande, porque o Brasil vai ser o primeiro país a entrar no banco de dados de somatória mundial de genética, os Estados Unidos, a Inglaterra, Israel, a China faz, mas não faz parte desse banco, e nós vamos entrar com 150 mil DNA completo. E o mundo inteiro quer o DNA completo dos brasileiros para pesquisa, porque nós somos miscigenados, e é a solução de doenças raras, de atrofia medular espinhal, enfim, é a vanguarda. Alzheimer vai sair daí, câncer vai sair daí. E se a gente não tiver essa tecnologia, que é a contrapartida eles passarem para nós vamos morrer de pagar a conta. Então, é um troço divisor de águas, né? Ele não conseguia dimensionar nem a primeira parte da conversa, era uma gargalhada, eu vou ali, já volto, assim, não tinha. Então, era assim, os ministros trabalhando cada um nas suas não por acaso, e tentando... Mandetta, não por acaso, quando surgiu a vacina de RNA, que é uma nova fronteira, ele descartou, disse que a gente ia virar jacaré, né? E é uma fronteira de pesquisa genética, e é uma fronteira de pesquisa genética, e é, obviamente, o futuro da vacina. A gente está assistindo a isso neste momento. O cara descartou e não quis comprar, e tem gente morrendo por causa dessa escolha, né? Sem contar aquele episódio, aquele outro episódio. Essa de RNA... Eu queria contar um episódio criminoso da Coronavac. Vamos acabar com dengue, pô. Deixa eu entrar nessa questão da vacina, trazer novos dados até para o comentário de vocês, tá? Nesta coletiva, o Pazuello finalmente disse que assinou finalmente os contratos com a Pfizer e com a Janssen. Aquela coisa de vai, não vai, legal, recusa, legal, uma série de resistências, enfim, disse que assinou. E também prometeu que teremos aqui, olha, segundo ele, 562 milhões de doses de vacinas já estão contratadas ainda para este ano. E aí até disse que o Brasil é o quinto país em distribuição de vacina no mundo, atacou a imprensa por dizer o contrário, e, enfim, hoje é dia 15 de março. Ministro, como é que é? Essa vacina tinha que ter feito lá na frente. Ainda dá tempo? Como é que perdeu o time? Cláudio, quando eu estava indo no Ministério, eram os primeiros papos sobre vacina dentro do Ministério. Tinha equipe lá e falava, olha, a Pfizer vai fazer essa linha, esse vai fazer esse vai fazer aquilo. Disparou a procura por vacina. Por quê? É muito simples. O ser humano achou o caminho. Para brigar com o vírus, a gente achou vacina muito do que a bactéria, que a gente não tem vacina e usou antibiótico. Verme, a gente trata com vermífugo e assim por diante. Vírus ficou na casa. A não ser o vírus da AIDS, que não achamos a vacina e ele foi para retro e conseguimos remédios que matam vírus, mas são moléculas muito difíceis de você sintetizar. Então o caminho mais rápido, todo mundo sabia que era a vacina. E eles começaram, e eu falei, ó, Fiocruz se aproxima dos ingleses, porque eu já tinha um trânsito bom, porque
O Brasil estava se ligando antes com Cuba, com coisas periféricas. Eu reatei os laços científicos com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com Israel, porque pô, eu quero ficar perto de quem pode me passar, né, coisa boa. E lá o sistema da Inglaterra é público, enfim. E o Butantan falou, ó, eu vou fazer com a China. Eu falei, tudo bem, é válido também, porque o chinês, como ele conheceu o vírus antes, ele provavelmente vai sair na frente. O que eu posso ajudar? Mas eu dizia para os laboratórios, olha, vocês querem fazer, vão chegar a hora de fazer fase 3 aqui. Para vocês fazerem fase 3 no Brasil, que é uma delícia fazer fase 3 aqui, porque tem muito vírus, tem favela, tem essas coisas, você testa bem a vacina. O Brasil fala uma língua só, que é uma coisa que em países grandes, a China tem dialeto para tudo que é lado, é difícil, nós somos um mundo ocidental, vai ser ótimo, só que eu quero a preferência para compra. E eles todos falavam ok, porque o cartão de visita para eles, quando eles tivessem a vacina, eles queriam estrear no Brasil, porque para entregar a vacina, para pôr a vacina no braço do cara, nós somos uma Ferrari, nós somos o melhor do mundo. Nós já chegamos a fazer 8 milhões de vacina em um dia na história das campanhas de vacinação brasileira. Então, ótimo. Quando os caras chegaram e falaram, ó, já terminamos a fase 1, a fase 2, a fase 3, a minha vacina está marcando, a Pfizer marcando 94, a outra não sei o quê, nós estamos abrindo pedido. Quer fazer encomenda? A Pfizer falou, em novembro eu te entrego o primeiro lote, eu quero estrear no Brasil antes de estrear no mundo rico. Para ele era bom até como imagem. O Pazuello que está falando, assinei hoje aí com a Pfizer, ele está atrasado. Se nós tivéssemos começado em novembro, e tinha que ser um mix de vacina, nós tínhamos que pegar um pouco de cada uma, nós provavelmente já teríamos vacinado todos os idosos até o final de fevereiro. Nós não estaríamos passando essa de agora, porque 82% das pessoas que estão lotando as CTIs de São Paulo têm acima de 60 anos. Então, se eu tivesse... Tudo bem que eu não teria vacinado toda a população, mas se eu tivesse fechado os idosos, os meus velhinhos acima de 90 anos, que foram os primeiros a tomar, eles caíram violentamente em internação. Não são eles mais que estão ali nas unidades de saúde. Muito boa noite, bem-vindos de volta, porque tivemos aí um problema técnico, caiu a transmissão, não conseguimos retomar no mesmo link, tivemos que soltar um novo link, então, por favor, vocês que estavam nos acompanhando, avisem até seus amigos que a gente está agora nesse novo link. Eu já estou ao vivo aqui novamente com o ministro Mandetta, o ex-ministro Mandetta, e o Diogo Mainardi. E aí eu vou retomar a palavra, vou repassar a palavra novamente para o ministro, que ele estava concluindo o raciocínio dele em relação às vacinas, questão de cronograma, o que estava previsto, o que o Pazuello está colocando aí como se fosse uma grande coisa agora, né, já no meados de março, a gente ter ainda uma expectativa de vacinar a população, o tempo que isso demora. Ministro, perdão aí pela falha técnica, por favor, siga no seu raciocínio. Nada, isso acontece, é praga dos extremos. Isso aí ocorre até na pandemia. Não, nós temos um país que entrega vacina. A gente tinha que estar recebendo as vacinas. Eles ofereceram as vacinas para começar os primeiros lotes de vacinação no Brasil para novembro. E o Pazuello falou, não, eu não quero. Eles acharam, na avaliação deles, que como estava caindo o número de casos em agosto, setembro caiu mais um pouco, outubro, eles acharam aquela teoria do Osmar Terra, já todo mundo tem imunidade, já acabou a doença, para que comprar vacina? Eu acho que só pode ter sido isso. Quando o mundo inteiro estava vendo o ressurgimento de ondas de infecção. E ficaram naquela briga com Dória, com aquele negócio. Disse isso. O próprio presidente da República disse isso. Ele externou isso. Está acabando. Está acabando. Olha, eles eu estou ouvindo... que era um... Eu não estou ouvindo muito bem, está tudo meio congelado, mas o que eu posso dizer é que durante a pane do programa, o Mandetta falou algumas coisas extremamente interessantes, até melhores do que as que ele disse durante o programa. Uma delas é que ele acabou de conversar com a Christiane Amanpour, da CNN, e ele encontrou uma definição precisa para o nosso Estado, que é
a loteria pandêmica, é o quê? A loteria viral, porque a gente está é porque ela perguntou o que produzindo tá variantes. É uma né? loteria biológica. Nós vamos produzir variante. O mundo inteiro está assim. A Bloomberg ontem falou que o Brasil... E o que é errado do jornalista da Bloomberg, falar o Brasil é um país de leprosos, porque não se usa essa terminologia, isso só tem estigma contra a hanseníase. Mas ele usa esse termo para nos colocar nessa situação. A Cristiana Mampur hoje, ela perguntava, de 2, 3 perguntas dela, ela queria saber qual era o risco para o mundo da situação do Brasil, que o Brasil estava provocando uma catástrofe mundial, que ia ter uma variante que ia ser resistente a todas as vacinas e nós íamos voltar para a estaca zero. Aí eu usei essa terminologia, nós estamos numa loteria biológica perversa. E ela se apropriou desse termo. A segunda parte interessante do que ele disse tem a ver com as eleições de 2022. O presidente Mandetta... Eu já o coloquei no Palácio do Planalto, eu me antecipei um pouquinho, eu coloquei o presidente Mandetta no Palácio do Planalto, mas a gente concorda com uma coisa, né, Mandetta, que o Bolsonaro vai derreter, né, de agora em diante. É impossível que tanta incompetência, tanto desprezo pela vida dos brasileiros, sabe, quando você assiste aquele episódio em que ele comemorou, festejou o suicídio de um voluntário da Coronavac, aquilo ali é dante. Essas coisas vão se acumulando e cedo ou tarde as pessoas, o eleitorado, olha para os lados, né? Diz, não, isso daqui chega, vamos dar uma virada. Essa é a minha sensação, é a sua sensação também, né? Tá difícil. Cláudio, vai, eu vou. Congelou tudo de novo. Não, pode, ministro, pode, siga o seu raciocínio. Estava muito mascado. O som está muito ruim, o som está muito mascado e a imagem está novamente congelada. Só com ele? Novamente. Tá me ouvindo, ministro? Tá. Pode, por favor, siga no... Eu escutei o Diogo falando aquela parte... aquela fala do Diogo de política, de presidente, aquela coisa ali, eu não escutei bem, por isso que eu não posso nem comentar aquela parte. Mas então eu acho que vem aí uma eleição diferente das outras. Ele ficou meio congelado, deixa eu retomar então o raciocínio dele, justamente sobre essa possibilidade até de o Bolsonaro nem passar do primeiro turno. Tu acha que isso pode acontecer diante de uma calamidade tão grande, de uma incompetência declarada, diante dessa realidade tão trágica que o presidente conduziu a nação? Olha, eu tenho visto algumas pesquisas que a gente manda e eu gosto de ver sempre as entrelinhas. No meio das mulheres, já passa de 65% a rejeição absoluta, não voto em hipótese nenhuma. E as mulheres são maioria do eleitorado. E as mulheres, elas são formadoras de opinião dentro das casas, elas quando verbalizam, elas verbalizam para valer. Uma mulher fala muito mais do que um homem. A mulher fala 7.000 palavras por dia, o homem fala 3.500. Então, você vai ter o dobro de gente falando, em hipótese nenhuma, eu vou nesse caminho aí. O homem moderado, a juventude, não vai ali em hipótese nenhuma. Os idosos, o pessoal de 60 anos para cima, esse está completamente em pânico, porque ele está se sentindo que a vida dele é descartável para o presidente. Ele não foi capaz de falar assim, meus pêsames, para nenhuma pessoa. Então, ele está espremido dentro de um radical de 40 a 60 anos do sexo masculino, que acha que aquilo é uma demonstração de algum tipo de virilidade por causa das bravatas. E num voto evangélico que está aqui do lado, que ele acha que ele vai ter. Mas quando os próprios pastores forem vendo que é difícil para ele recomendar para as suas ovelhas, enfim, para os seus fiéis, para o seu povo,
que vai ficar uma coisa completamente impossível. Quer dizer, eles lutam tanto para defender a vida, eles têm na pauta do costume, o aborto. Como é que você negligenciou 300, 400 mil vidas e achou que aquilo dali não tinha nada que ver? Então vai ser muito difícil a posição dele. Eu acho que ele fica com os radicais. Acho que o Lula tem os radicais também, aqueles radical raiz, aquela coisa xiita, petista, mas ainda vai ter uma cantilena muito sedutora, que vai voltar, que lembra de mim, o passado é prazeroso, mas não tem capacidade também de empolgar a nação. Agora, eu não me coloco ainda nessa condição que o Diogo colocou, não. Eu acho que estava na hora de se fazer um pacto político, um grande guarda-chuva, para as pessoas sensatas falarem assim, olha, eu sento aqui nesse campo aqui e abro mão do meu nome e todos que estão ali como pré-condição para sentar, para organizar e falar assim, quem é que tem as melhores condições de levar uma proposta de nação? Aí eu acho que se partir disso, se partir de, olha, é um movimento para salvar a democracia desse país, para salvar o pouco de honra que ainda a gente precisa, porque nenhum dos dois presidentes, nem se fosse um segundo turno, Bolsonaro e Lula, eu não sei quem ganhava, mas o Brasil perderia muito, porque são hoje dois párias internacionais, não tem condições de falar pela nação, de inspirar modelo para ninguém. Então, eu vejo que esse campo deve crescer muito. Mas, Mandetta, por que você não faz isso? Por que você não pega o telefone, liga para o Moro, para o Luciano Huck, para o Dória, para o Eduardo Leite, senta todo mundo numa mesa, publicamente, vocês conversam sobre isso, vocês montam uma plataforma comum que possa unir vocês todos. É isso que eu estou propondo, é isso que eu estou construindo, Diogo. Tá certo. Eu tenho conversado com todos eles, tem que ser público. Você já está fazendo essas ligações, então? Sim, está todo mundo conversando com todo mundo, Cláudio. Não tem ninguém hoje, as linhas telefônicas de todos estão extremamente busy. A gente está falando, a gente está vendo e está, assim, partindo de um ponto que é todo mundo... Eu fiz uma declaração nesse sentido, na semana eu dei uma entrevista no Estadão, falando, e o DEM abre mão da chave? Claro, o DEM abre. Na sequência, o PSDB foi lá e falou, claro, a gente abre, e o Novo vai falar a mesma coisa, e o outro vai falar a mesma coisa. Todo mundo tem que se despir das suas vaidades e tem que falar, vem cá, o que nos une? Quais são os pontos de convergência? Vai chegar uma hora que as divergências podem aparecer pontualmente em alguma coisa, mas o que importa agora são valores que são maiores do que o que estão eventualmente discutindo se menino usa azul, menino usa rosa. Agora está uma hora... que ou a gente, a nossa geração, se coloca e fala, olha, não dá mais, perdemos 20 anos de excesso, ou a coisa não vai ficar boa por aqui, não. É isso. E vocês são 7, 8, vocês sentam numa mesa e discutem, se reúnem. Você falou Amoedo, tá certo, tem que chamar Amoedo. Vocês se reúnem, tem que chamar todo combinam. Mundo. E não, combinam eu citei Amoedo aqui, mas você tem o PPS, você tem partidos, eu não sei quantos até onde que isso vai chegar, não sei quantos estão disponíveis a proferir essa frase, porque você sentar numa mesa e falar assim, eu sento desde que eu seja o candidato, aí a coisa não vai... Tem que ser, olha, eu me dispo, tá bom, eu estou aqui para ajudar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, esse momento de fazer, né, ele está acontecendo... Quando a gente olha que a perspectiva, o horizonte da eleição está muito longe, diante dessa tragédia que a gente está vivendo diariamente, os números recorde de mortes diariamente, a gente fala em trocar ministro, mas o presidente vai querer sempre um ministro subalterno. Hoje, mais cedo, o Mário Sabino escreveu um artigo justamente destacando isso, quer dizer, parece que a única vacina contra a Covid é o impeachment do Bolsonaro. E essas conversas... elas não precisariam ser antecipadas justamente para que haja, primeiro, vamos dizer assim, uma reversão disso agora, né, para que você possa ter 1 ano e meio de conversa de eleição, porque é meio ilógico você também falar de eleição tendo 1 ano e meio para as pessoas ainda continuarem morrendo, né, diante de uma tragédia dessa, de uma dinâmica que é imparável. Mas, Cláudio, quando a gente fala que esse vírus, essa pandemia, ela ataca a sociedade, ela ataca a cultura, a educação, ataca a imprensa, ataca o sistema de saúde, ela ataca a política.
nós estamos falando hoje, como é que sentar para fazer uma reunião política, para você conversar disso, numa pilha de pessoas que estão perdendo. Eu perdi uma tia há um mês, hoje eu estava aqui, 15 minutos antes da gente entrar aqui, me ligaram, o irmão do meu pai foi para a UTI, e provavelmente vai ser entubado uma hora dessa. Está todo mundo vivendo também esse drama, e a população também. Então, assim, é um momento um pouco dúbio. Se a gente tivesse em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que isso teria acontecendo de uma maneira... O Eduardo Leite está lá no Rio Grande do Sul, eles estão botando container para tirar corpo, ele está o dia inteiro, 20 horas no ar, tentando falar alguma coisa sobre uma pressão política absurda. O Dória aqui em São Paulo, dentro de 2, 3 dias, o sistema de saúde de São Paulo atinge a plenitude e não tem mais como acomodar. Tem um cabo de guerra da vida real e a vida do presente, que é trágico, nefasto, fúnebre, e tem o ponto futuro. Mas eu estou trabalhando que a gente consegue chegar nos próximos 30, 45 dias com esse quadro mais organizado, mais palatável, começando a abrir esse guarda-chuva que cabe não só a partidos políticos, mas cabe movimentos sociais, cabem pessoas, cabem aqueles que acham que o caminho é pelo homem centrado, pelo sensato, e que tem como valores comuns esses valores macro. Eu acho que aí vai começar a ganhar tração. E os nomes, eles vão surgir no decorrer dessa história, alguns vão se viabilizar, outros não vão se viabilizar, podem aparecer um nome melhor aqui, outro melhor ali, mas se todo mundo tiver, primeiro, fechado, por que o movimento da Direta Já, que é o movimento da ação, eu fui para a rua com aquela paixão de Direta Já, eu olhava para o palanque, estava todo mundo no palanque, estava Ulisses, estava Tancredo, estava Lula, estava Brizola, eles conseguiam por quê? Porque havia um valor maior, que era o retorno da democracia. Talvez agora a gente tenha que ter um valor maior, que é a manutenção da democracia. Obviamente, a pandemia não é um obstáculo para que se haja essa discussão. Pelo contrário, ela torna ainda mais necessária essa discussão. É imperativa porque nós temos, além do problema sanitário, nós temos um problema político. Muitas das pessoas estão morrendo por uma ação criminosa do presidente da República, que age para torpedear qualquer medida profilática contra esse maldito vírus. Então, as coisas se casam, na verdade. Quando você oferece uma alternativa futura, que não seja um criminoso condenado como Lula, quando você oferece para o país uma alternativa, você dá também uma perspectiva para que as pessoas comecem a mudar o próprio comportamento, a aceitar um tipo de medida absolutamente imprescindível de isolamento social, sabendo que as coisas vão passar. Assim como com a vacina, a gente sabe que o vírus vai ser debelado, a gente sabe também que o país vai ter um futuro, ele tem um outro lado, né? Ele tem um lado de lá, ele não pode ficar só do lado de cá. A gente tem que ter esse horizonte, por isso eu insisto na necessidade de se fazer esse grupelho aí, vocês vão ter que chegar tem que virar um grupão, vocês têm que chegar a um nome que represente todos vocês, uma plataforma mínima, como você disse, que é a manutenção da democracia em primeiro lugar, e isso tem que ser as claras, tem que ser público, tem que ser aberto, porque a gente tem necessidade também disso. Depois de ver como funciona o Centrão no Congresso, como funciona o bolsonarismo, a gente precisa de um pouco de transparência para saber como é que vocês estão se mexendo, o que vocês estão discutindo. As coisas se dão. Com certeza. Fundamental. Falando em Centrão, Diogo, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, disse hoje que não há necessidade de medidas mais duras de isolamento. Quer dizer, é o contrário do que o senhor está falando, ministro. Fica difícil pensar em ter um horizonte de conversas com essas forças políticas. O próprio presidente da Câmara falando isso. O presidente do Senado disse que o CPI também está descartado, que esses julgamentos jurídicos, políticos e morais se darão em algum momento, mas colocou isso para o futuro. E o presidente da Câmara dizendo que isolamento não é Cláudio, a saída. Mas, Cláudio, tem vacina. Cláudio, eles falam isso. Mas eles falam isso justamente porque não tem uma perspectiva do outro lado.
porque eles sabem que vão ter que ficar atrelados ao Bolsonaro para conseguir manter seus carguinhos, suas benesses, as suas regalias, a sua roubalheira. Se eles tiverem uma impressão de que as coisas vão mudar, isso também vai se mexer. A CPI vai ser colocada em funcionamento. A minha impressão é essa. Mandetta, desculpa. Eu acho que a classe política, ela vem por último. Os partidos vêm por último. Eles ficam ali medindo, chupando aquele picolé até o palito, masca o palito, e na hora que ele vê a tendência, agora alguém tem que puxar essa fila, alguém tem que começar essa caminhada. E por isso, mesmo que seja, eu acho esdrúxula essa decisão da justiça, eu acho que é como se eles falarem, não existiu nada, não existiu Odebrecht, não existiu cleptocracia, mas antes que seja agora, que tem 1 ano e meio, e que o PT fala assim, não, sou eu mesmo, é a cara do PT, que é o Lula mesmo que está aqui, do que aquela coisa meio fake. Então eu prefiro que seja agora, porque dá tempo exatamente de se fazer essa construção, esse debate. Eu acho que ela vai acontecer, eu acho que a sociedade vai reconhecer, ela vai vir, ela vai querer experimentar, ela vai querer saber quem é, qual é a proposta, e eu acho que isso vai começar num crescente. A classe política ela vai medir isso num termômetro. Eu estive no Congresso quando do impeachment da Dilma. A Dilma ela sofreu impeachment quando o PT decidiu fazer o impeachment dela e deixou todo mundo na rua pedir o impeachment dela. Foi feito pelo PT. Então eu acho que ela perdeu naquele momento sustentação política dela. O Bolsonaro está comprando a sua base política que ele não tem para fazer essa blindagem temporária. E ela é cada dia... Ali não se vende apoio, ali se aluga e todo dia reajusta o aluguel, é um aluguel caro. Então, chega uma hora que o inquilino não aguenta mais e aí, nesse momento, ele sai. É a loteria biológica do Centrão. Olha, eu agradeço, a gente vai ter que seguir na nossa pauta aqui, apesar dos problemas técnicos que tivemos. Agradeço muito a participação do ex-ministro Mandetta, obrigado, Diogo, também. E o programa permanece aberto para futuras colaborações. Mandetta. Legal. Eu queria agradecer, e eu tenho participado muito, Cláudio e Diogo, desses momentos para a gente deixar uma mensagem, mesmo que o público aqui seja mais curioso com a parte política. Chegamos num limite, gente, que não dá para não pensar na própria sustentabilidade do seu bioma. Se você é economista e está preocupado com a economia, usa máscara, lava a mão, mantenha a distância, não aglomera. Se você é bolsonariano roxo, daqueles que falam assim, eu preciso matar ou morrer, ontem eles fizeram manifestação, eu fiz um cálculo com o Wanderson, que a gente imagina que a escala da aglomeração é a escala para 1 milhão a 2 milhões de casos novos em 30 dias, pelo fato de terem feito aquele tipo de aglomeração sem máscara, é um cálculo matemático que a gente faz, e fizeram em todos os lugares. Então, se quer ajudar o seu presidente, cada um tem o motivo que quiser ajudar, porque quer abrir a fábrica, quer abrir a loja, usa máscara, usa álcool gel, lava as mãos, mantém uma distância de 2, 3 metros, não aglomera. Se você quer a volta da educação, enfim, o que seja lá o motivo que você quiser para ter sua vida de volta, usa máscara, álcool gel, lava as mãos, mantém a aglomeração e não percamos uma oportunidade de vacinar. O pessoal da saúde não pode perder uma dose. Está valendo ouro. As discussões de estratégias, até da parte da saúde, eu acredito que vai haver coisa nova aí, até em questão da vacinação. Não dá para manter essa lógica que está. Eu tenho conversado, eu estava na expectativa, acho que se a Ludmilla fosse, seria pelo menos uma pessoa que teria tecnicidade suficiente para a gente dialogar. Agora vamos ver o que vem aí no Ministério da Saúde, vamos ver o que vem para a gente saber se os canais vão estar abertos para que a ciência possa colaborar nesse momento de tanta aflição aí no Brasil. Por isso eu agradeço muito o convite, mas vamos deixar essa mensagem, que o jogo é sério, o papo é sério e o país está precisando. Boa, parabéns. Perfeito. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Bom, vamos à vinhetinha, Robson, para a gente mudar a nossa pauta e seguir aqui para o final do programa.
Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito bem. Tínhamos várias outras notícias em relação à Covid, pandemia, etc. Recomendo que vocês vão no site dar uma olhadinha, não dá tempo, né? A gente teve realmente hoje, foi um dia que tivemos essa falha técnica, a transmissão caiu, ficamos vários minutos fora do ar, então retomamos e agora vamos para a pauta que vocês gostam, a pauta da rachadinha. Para uns é rachadinha, para outros é peculato, mas é a mesma coisa. E o UOL fez um levantamento inédito, com a quebra de sigilo de mais de 100 pessoas, né? Quebra que foi determinada pela Justiça e que depois foi anulada, né, pelo STJ, Justiça de Primeira Instância, segunda, depois anulada pelo STJ há algumas semanas, o UOL veio com uma reportagem fazendo uma análise, levou meses fazendo essa análise da quebra de sigilo de 100 pessoas associadas ali ao grupo familiar do Bolsonaro, que poderiam, que de alguma maneira poderiam ter integrado esse esquema de rachadinha, né? Desvio de recursos do gabinete para questões pessoais, né? Então, o que mostra? Mostra o seguinte, mostra que Jair Bolsonaro também teria feito rachadinha no gabinete dele. É isso. Os dados bancários obtidos na investigação apontam indícios de que seus ex-assessores, quando ele era deputado federal, também devolviam parte dos salários que trabalhavam para ele na Câmara dos Deputados. E também o seguinte, mostrou ainda que essas pessoas tinham a prática comum de saque em espécie da maior parte dos seus salários, da mesma maneira como acontecia com o Flávio Bolsonaro. Tá? Lembrando que o chefe de gabinete do Jair Bolsonaro, na época que ele era deputado federal, o pai do Jorginho Ferreira, que virou ministro do TCU, foi o jurídico do Planalto, do governo federal nos 2 primeiros anos, virou ministro do TCU. O pai dele faleceu durante a campanha de 2018 e ele que era o chefe de gabinete. A investigação, quando chegou no chefe de gabinete do Bolsonaro, não pôde avançar porque, como ele faleceu, não haveria como quebrar sigilo do morto, tá? Teve um ataque cardíaco, algo nesse sentido. Mas o fato é que a investigação, então, ela se espalhou, ela foi para esses outros assessores, e o que se tem é justamente uma repetição da mesma prática, inclusive no gabinete do Carluxo, do Carlos Bolsonaro. Olha, um dos casos envolve aqui a Ana Cristina Siqueira Vale, a ex-mulher do Bolsonaro. A irmã dela, Andréia, que trabalhou para o Bolsonaro de 98 a 2006, ela, 1 ano e meio após a exoneração, recebeu em sua conta 54 mil reais, corrigidos aí dá uns 110 mil reais, que estavam depositados na conta da Andréia, tá? Quer dizer, da irmã. A ex-mulher do Bolsonaro recebendo dinheiro que estava na conta da irmã, que era funcionária do Bolsonaro. Então ficou essa suspeita também de que a irmã servia aí também como laranja desse esquema de repasse de recursos do gabinete. Nos 8 anos em que Andréia trabalhou para o Bolsonaro, ela recebeu ao todo 494 mil reais. Hoje, corrigido, dá cerca de 1 milhão, tá? O levantamento do UOL também mostra que 4 funcionários que trabalharam em seu gabinete na Câmara retiraram em dinheiro vivo, sacaram 72% do que eles receberam como salário, tá? Ou seja, de 764 mil, sacaram 551 mil. Então, o Fernando Nascimento, que trabalhou para o Bolsonaro de 2009 a 2014, sacou 126 mil. E o Nelson Rabelo, funcionário do Bolsonaro de 2005 a 2011, sacou 134 mil. E também o Daniel Medeiros, funcionário do Bolsonaro de 2014 a 2017, sacou aqui 72% de tudo o que recebeu. E ainda o Jaci dos Santos, que integrou o gabinete do Bolsonaro de 2011 a 2012, tá? Retirou 45% do seu salário. Os saques em espécie também eram comuns aqui no gabinete do Carluxo. 4 funcionários retiraram 570 mil do caixa, 87% de tudo que receberam. 2 deles, o Márcio Gerbatim e seu sobrinho, Cláudio Honor Gerbatim, trabalharam como cabeleireiros. Os cabeleireiros do Carluxo, ou do... Enfim, deixa pra lá. Os dados bancários também mostram que a Mariana Mota, ex-chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj, pagou em 2007 o aluguel
de uma kitnet no Rio, onde morava o Léo Índio, o primo do Carluxo, que também era seu assessor parlamentar. Quer dizer, dinheiro do gabinete bancando a kitnet, o cabeleireiro. Rapaz, por isso que estão dizendo que não é rachadinha, no caso do Carluxo é peculato, tá? O dinheiro vivo aqui, ó, no gabinete do Bolsonaro também, segundo a reportagem do UOL, 4 funcionários que trabalharam para o Jair Bolsonaro sacaram esse dinheiro todo. Bom, essa é a situação. Nós temos amanhã a retomada na pauta do STJ do julgamento dos recursos do próprio Flávio Bolsonaro, né? Tem 2 recursos, além daquele que anulou as provas, tem 2 recursos ainda a serem julgados, que podem, obviamente, colocar a pá de cal na investigação da rachadinha. Lembrando que a investigação da rachadinha é a investigação por lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa, tá? São esses 3 crimes que estão sendo investigados no caso da rachadinha. Às vezes a gente fala rachadinha, parece uma coisa pequena, menor, mas não, é peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, e parte dessa lavagem, a suspeita é que foram utilizados imóveis, né? Imóveis. E aí quando a gente vem com a notícia da mansão de 6 milhões aqui, a história que não está redondinha, apesar do Flávio Bolsonaro ter dito que estava redondinha, não está redondinha. E o Ministério Público Federal, em função até, parte, em função do que publicamos, né, da revelação, entrou com recurso lá no STJ para reverter a decisão da 5ª turma que anulou as quebras de sigilo. Eu acho que com essa reportagem do UOL também fortalece a tese do Ministério Público Federal. Não é possível anular essas provas, não há nada de errado com essas provas, foram autorizadas legalmente, decisão judicial, tá? Ninguém invadiu a conta sem autorização, ninguém usou hacker para isso, tá? Então tudo é autorizado judicialmente. O Ministério Público pede então que sejam mantidos, aí o subprocurador Roberto Tomé argumenta que as medidas cumpriram os requisitos legais e constitucionais. Então é isso, tá? E vocês vão ver que o relator do caso da rachadinha, que é o Félix Fischer, ele ele suspendeu em função dos recursos, ele suspendeu o julgamento na semana passada, pediu informações ao TJ, informações mais detalhadas sobre essas questões que são levantadas pelo Flávio Bolsonaro no recurso dele, e a defesa do Flávio tentou impedir que o Félix Fischer colhesse essas informações, tá? Olha, as informações foram pedidas justamente para o julgamento desses 2 habeas corpus que eu comentei aqui com vocês, e um deles aponta a incompetência da primeira instância para supervisionar o inquérito, e o outro questiona o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público. Aliás, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto que o STJ está fazendo, porque o STF já deliberou sobre essa questão depois que o Dias Toffoli deu aquele HC absurdo, né, que suspendeu todas as investigações do país que tiveram como base relatórios do COAF, e depois, por 9 votos, o STF garantiu que é possível sim compartilhamento direto sem ordem judicial, até porque nós explicamos bem na ocasião, não é possível você colocar uma ordem judicial numa informação de inteligência, porque você precisa que essa informação seja solicitada pelo Ministério Público, você precisa ter uma investigação em curso, você precisa ter um inquérito aberto, enfim, eles querem, isso é uma jogada, é um tapetão jurídico, mais uma vez, para tentar inviabilizar provas que foram obtidas legalmente. Então, a defesa do Flávio alegou aqui, fato notório, amplamente divulgado pela imprensa, e que o ministro João Otávio de Noronha daria o voto único em todos os habeas corpus. O objetivo era apressar a conclusão do julgamento, eles queriam apressar a conclusão do julgamento e evitar justamente que o TJ encaminhasse as informações necessárias para a deliberação. Tá? Então é isso. E como consequência disso, o PSOL, tá aí o Marcelo Freixo também, já anunciaram que vão entrar com pedido de CPI para rachadinha, enfim, virou uma confusão, tá? É isso, gente, eu encerro por aqui, peço desculpas mais uma vez pela nossa falha técnica, esperamos que não se repita, e não deixem de deixar o seu like aqui no nosso chat, interajam aí, por favor, porque isso é que dá relevância para o YouTube
ampliar o nosso alcance, para que a gente possa mostrar o nosso jornalismo independente para um público cada vez maior, tá? Sair dessa caixinha. Então, agradeço mais uma vez aí a audiência de vocês, a equipe, e olha, tem o QR Code aqui, quem não assinou o combo, assine o combo da Cruzoé e do Antagonista Mais, que é o nosso aplicativo do Antagonista, que permite que você tenha podcasts, vários conteúdos exclusivos e especialmente ao conteúdo diário e minuto a minuto, né, que nós publicamos na nossa reportagem em tempo real, sem anúncio, tá bom? Você que não odeia anúncio, aí no Antagonista Mais, você não vai ter mais essa dor de cabeça. Estamos no Spotify também, tá aqui o Freitas me lembrando no ponto, tá bom? É isso, gente. Um abraço a todos. Nos vemos amanhã em mais um Papo Antagonista. Espero que vocês tenham gostado desse papo aqui com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o Diogo Mainardi. Um abraço.